7h10, agora tem entrevista importante aqui no Novo Dia da CNN Brasil sobre combustíveis. Vocês viram, principal assunto nas capas dos jornais, no portal da CNN Brasil, filas longas nos postos de combustíveis, com os brasileiros tentando economizar. O mínimo que seja é importante num momento de economia estagnada, de inflação alta, não é? Bom, como nós mostramos aqui, cada ente tem tentado fazer aquilo que lhe cabe ou acha que lhe cabe para tentar diminuir a intensidade do reajuste anunciado pela Petrobras e de outros que provavelmente virão, né? O Congresso Nacional, como a gente viu agora há pouquinho, aprovou a criação de uma cobrança única do ICMS sobre os combustíveis. A gente vai tentar entender um pouco melhor essas mudanças e que impacto elas podem ter, elas vão chegar à ponta, vai ser atingido o objetivo que o Congresso Nacional imagina pode atingir com essas mudanças ou não? A gente vai conversar agora com a diretora do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, a Valéria Lima, que está aqui com a gente. Valéria, muito obrigado pela presença aqui na CNN Brasil. Bom dia para a senhora. Bom dia, Rafael. Obrigada pelo convite. Valéria, queria começar então perguntando à senhora se essas mudanças que estão sendo estudadas no Congresso Nacional, essa, por exemplo, de criar uma alíquota única para o ICMS, se essa ideia tem ao menos a possibilidade de diminuir o impacto dos reajustes que a Petrobras faz e deve continuar fazendo, né? A gente não sabe ainda quanto tempo vai durar a guerra, mas pode continuar fazendo no curto prazo sobre os combustíveis. Funciona? É uma boa ideia, Valéria? Sim, Rafael, o Instituto defende já há bastante tempo a regulamentação do que a gente chama o imposto de ICMS monofásico com alíquota específica, ou ADIREM, num termo mais técnico. O que significa isso? Que o ICMS deixa de ser indexado ao preço do barril, ao preço da commodity. Nós acreditamos que isso é uma medida estruturante, que tem um benefício, sim, traz esse benefício de você diminuir a volatilidade do aumento de preço. E da forma como ela foi colocada na proposta de lei, ela tem potencial já de trazer uma redução, especialmente para o diesel. Especialmente para o diesel, na avaliação da senhora. Dá para a gente projetar, talvez seja avançar demais aqui, se a senhora não tiver esse dado, não tem problema algum, mas dá para projetar algum percentual, pelo menos, se não de redução do preço, de não reajuste, de não aumento dos preços? O ministro Guedes falou ontem 30 centavos. Tá? Isso vai depender muito de cada estado, porque cada estado tem uma alíquota diferente de ICMS para o diesel. Então, esse impacto vai ser variável. É importante, Rafael, a gente dizer que essa medida ela só vai ser implementada com todo o seu potencial a partir de que o CONFAZ, né, que é o convênio que se reúne os secretários de Fazenda dos estados, se reunirem e acertarem qual será essa tarifa. Mas como ponto de transição, o projeto de lei define que, imediatamente após a sanção presidencial, o preço médio sobre o qual o ICMS vai ser calculado vai ser dos últimos 5 anos. É por isso que a gente tem uma redução imediata no diesel e não nos outros combustíveis ainda. Levando em conta esses 5 anos, a gente não vai arrastar, então, esse período de alta para os próximos 5 anos, quando o preço dos combustíveis a gente espera estar mais baixo, dentro de um patamar um pouco mais normal também? Não tem esse outro aspecto? Não, mas olha, essa média de 5 anos, ela só vai valer para esse período de transição até o final deste ano. Depois, os secretários de Fazenda, eles vão se reunir e fazer um convênio para definir uma alíquota única, específica por litro, que não deve guardar uma relação com a média de preços anteriores. Sim. O Senado aprovou também, Valéria, aquele fundo de estabilização, né, o chamado colchão, que tanta gente fala, né, para amortizar os aumentos muito intensos do preço dos combustíveis e com o dinheiro desse colchão tentar, de alguma forma, oferecer subsídio, né, ou fazer com que a Petrobras não tenha tantos ganhos em determinado momento, assim como não perca tanto quando o preço eventualmente cair e a commodity estiver à disposição em maior volume pelo mundo. Esse colchão
funciona? Há outros países do mundo que já conseguiram usar esse chamado colchão, esse fundo com eficiência? Rafael, primeiro esse projeto de lei que foi aprovado especificamente sobre o colchão, ele ainda tem que ser apreciado na Câmara e depois voltar para o Senado. Então, ele não tem um efeito imediato, né? O que a gente estudou é que é muito difícil um fundo desse funcionar a longo prazo nos países. A gente não vê casos de sucesso de um fundo como esse. A gente lembra também que o Brasil já instituiu no passado, em 2001, a CID, que tinha justamente esse objetivo. O que acontece? Quando você está num período de baixa de preços, é o momento de você acumular recursos nesse fundo, né, para prever o uso desse recurso quando o preço estiver alto. Só que quando você vai para um período estável de preços, e a gente teve um período estável de preços no passado de petróleo, o que acontece é que esse recurso fica ali sem usar e a sociedade tende a alocar esse recurso para outras coisas, que foi o que aconteceu com a CID, né? Acabou sendo desvirtuado o recurso da CID para outras funções. Então, é um mecanismo válido que alguns países estabeleceram, mas no fim das contas, ele acaba sendo sempre desvirtuado e acaba levando ao aumento do déficit fiscal. Então, é importante que ele seja bem focado e com regras muito claras para a sociedade entender como ele vai ser usado. Sim. Valéria, voltando ao projeto do ICMS, agora só falta a sanção do presidente. Em sendo sancionado, em quanto tempo as pessoas sentiriam o efeito da aprovação desse projeto na bomba de combustível? Olha, hoje, na verdade, o ICMS ele está congelado até 31 de março pelos estados, né? Sim. Então, eu imagino que esse benefício viria após esse período de 31 de março, a não ser que os estados aceitem já fazer esse desconto já agora, né? A gente está com uma tarifa de ICMS associado no 1º de novembro. Então, a gente acredita que a partir de 1º de abril já seria possível verificar isso. Valéria, só uma última pergunta para a gente encerrar. Na sua avaliação, havia risco de desabastecimento, como justificou a Petrobras? De desabastecimento de combustíveis aqui no Brasil, diesel, por exemplo, por isso o reajuste foi repassado aos consumidores. Nós chegamos perto disso? Olha, isso não foi um alerta, não foi só da Petrobras, não. Foram de vários outros agentes da indústria, né? Os importadores, os outros agentes que atuam para garantir o abastecimento nacional. Existia sim, porque o mercado hoje, Rafael, está muito pouco líquido, é difícil você encontrar cargas disponíveis no mercado internacional e os agentes importadores não tinham a garantia de que ao comprar uma carga que estaria um preço alto no mercado internacional, eles conseguiriam repassar aqui internamente. Então, realmente, se seguraram um pouco desse movimento. Então, a importância dessa sinalização que se deu com a Petrobras alinhando de alguma forma aos preços internacionais, dá uma garantia aos agentes que eles não vão perder dinheiro ao trazer cargas que o Brasil precisa do mercado internacional para o país. Nós conversamos aqui na CNN com a diretora do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Valéria Lima. Valéria, muito obrigado pela disposição da senhora em nos ajudar a entender esse momento que nós estamos atravessando. Bom dia e até a próxima, que seja breve. Bom dia, Rafael. Obrigada pelo convite.